Fala, torcedor do Cabuloso. Olha, que o Leonardo Jardim recebeu, tá? Do time árabe lá. E aqui os bastidores dos donos da bola trouxeram realmente coisas importantes pra gente saber e como é que o próprio Leonardo Jardim pensa na sua passagem visando o futuro de estar no Cabuloso ainda a longo prazo. Fique sabendo aqui basicamente até quanto tempo mais ou menos o Leonardo Jardim vai ficar no Cruzeiro, tá? Se inscreve no canal, ativa suas notificações, você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, é conteúdo importante, deixa o teu like, olha, se inscreve aqui e deixa aqui. Leonardo Jardim é aquele técnico que você quer ele por muitos e muitos anos ou é um técnico apenas passageiro? O que é que vocês acham aí? Qual é a sua opinião? Vamos assistir agora esse conteúdo aqui do pessoal do Os Donos da Bola. Se liga só. Trouxe uma informação agora há pouco lá na Rádio Band News de uma proposta oficial que chegou para o Léo Jardim, Thiagueiro. É isso mesmo, HG. A informação veio primeiro da ESPN, aí eu consegui confirmar. Houve essa proposta do Al-Ahly da Arábia Saudita, pensando na contratação do técnico Leonardo Jardim. E aí eu fui conversar com o Leonardo Jardim, mandei uma mensagem para ele, para saber o que ele poderia falar sobre esse assunto. O Andrezão até colocou aí na tela para a gente, eu mandei uma mensagem perguntando para ele, Jardim, isso é verdade? Existe de fato essa proposta? E aí ele me respondeu por uma mensagem no WhatsApp, então uma informação exclusiva nossa aqui dos Donos da Bola, dizendo, eu sou uma pessoa muito direta e correta. Tudo que eu digo sobre mim é o que vai acontecer. Não vou treinar outro clube do Brasil. Estou preocupado com o presente, final da época, da temporada no caso. Não estou pensando no futuro. Nesta fase, nada e nenhum dinheiro vai me tirar do projeto Cruzeiro, pelos torcedores e pela família Pedro Lourenço. Então, essa aí é a declaração do Leonardo Jardim sobre uma proposta, eventual proposta. Ele não confirma diretamente a oferta do saudita, mas deixa claro que quer seguir no Cruzeiro. Ele deixa claro que negou qualquer tipo de investida. Exatamente. Ele foi muito educado, muito correto, muito bacana, ele é diferente. Muito fino, é um Muito cara bacana. diferente realmente. Quando a gente fala que o cara é diferente, é por causa dessas e outras. É um cara que o Thiago fez contato, pegou e respondeu na maior tranquilidade. E não cresce a especulação, e não amplia nenhuma coisa que venha a ser ventilada por outros lados. Pronto, já fechou. Ô, Lu, sabe o que eu estava falando com o Valu lá na rádio agora mais cedo também? A impressão que eu tenho é que o Léo Jardim vai construir no Cruzeiro algo como o Abel construiu no Palmeiras. Eu acho. E eu vou explicar por que eu acho isso. Eu só acho. Ambiente de trabalho é o melhor possível no Cruzeiro. Pode conversar com quem você quiser. Jogadores, funcionários, pelo menos os que me falaram, elogiaram muito o clima de trabalho hoje, né? Estrutura entregue dentro do clube. Elenco, que já é bom, ano que vem será ainda melhor. O investimento que é feito, esse ano foi muito bom, ano que vem vai ser melhor ainda. Então, treinador trabalha com orçamento, com ambiente, a relação dele com os donos do clube, né? Muito mais fácil e tal. Cara, eu acho que o Léo Jardim vai construir no Cruzeiro mais ou menos uma história parecida com a do Abel no Palmeiras. Ô, Everton, se isso acontecer, para o torcedor do Cruzeiro, seria uma grande notícia. Logicamente, ele vai enfrentar algumas situações que ele pode ficar desanimado nesse caminho, como essa questão de calendário, que o Abel Ferreira sempre fala. O Léo Jardim chega ao futebol brasileiro muito maior do que o Abel chegou no Palmeiras naquele período, né? Hoje o Abel Ferreira construiu. Esse grande treinador que um treinador que já passou por várias situações e parecendo que o Palmeiras não conseguiria grandes vitórias, vai lá e conseguia. Então o Léo Jardim tem toda a estrutura que o Pedro Lourenço está entregando, tem ali a torcida que o abraça também, os jogadores que ele consegue ter nas mãos. O jogador hoje que não entra na estrutura do que o Léo Jardim pensa, esse jogador vai deixar a Toca da Raposa. Assim como aconteceu com o Dudu. E o Gabigol, por exemplo, que é um jogador que a gente sempre está falando aqui, ele convive com o banco de reservas, fica chateado em algumas situações e a gente entende a chateação dele, mas o Léo Jardim foi direto com o Gabigol, por exemplo. Ele só não joga porque os dois jogadores ali que estariam concorrendo com o Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira, são os principais jogadores ofensivos do Cruzeiro. Então, o Léo Jardim sendo direto, sendo sincero, e ao mesmo tempo a diretoria sendo sincera com ele, há uma longevidade à vista, e isso para o torcedor do Cruzeiro é muito bom, Everton. O que você acha, Valu, que lá na rádio você disse, cara, eu não tenho tanta certeza, então por que você disse isso? Não, é porque, vamos lá,
eu tenho para mim que ele vai cumprir o seu contrato até 2026. A questão é da longevidade, né? Que no momento que você abordou no rádio, o Abel, ele chega com um pensamento diferente do que ele tem agora, a respeito do que fazer no Brasil, do que fazer no futebol brasileiro, mas ele acaba, a gente pode falar, se moldando ou aceitando a maneira que as coisas são, a maneira que o futebol é tratado no Brasil, né? Baixo profissionalismo, o padrão do campo, de um estádio para o outro, a gente vê um tipo de gramado, as coisas até que o Jardim citou, inclusive, naquela entrevista coletiva após empate com o Palmeiras. Eu não sei se essa altura na carreira dele, ele que é um cara que está aqui no Brasil por escolha, por vir desfrutar o futebol brasileiro, para vir trabalhar, é claro, se ele está disposto, até pelo que o Lu falou, né? O Abel chega aqui e ele precisa de fazer e construir algo na carreira. O Jardim, ele não construiu no futebol brasileiro, mas ele tem uma carreira muito bem constituída, né? Quando ele chega aqui no Brasil, concordo com você e já disse outras vezes, o Lu falando, a chegada dele no Brasil, tá, pessoal? O parâmetro é esse, não é agora o Abel depois de 5 anos no Brasil. Ele chega muito maior do que o Abel Ferreira. Então, não sei se ele vai estar disposto a passar, só o tempo vai dizer mesmo, mas eu acho, assim, pela maneira que ele trata o Cruzeiro, a instituição, vai cumprir o seu contrato até 2026. Aqui. Tá aí, torcedores, olha a situação aí dos bastidores, né, dessa investida do mercado árabe no Leonardo Jardim, que com certeza em 2026 vai receber novas sondagens, tanto do futebol árabe, né, do mundo árabe, mas também acredito que do futebol europeu, porque também, inclusive, os jogadores do Cruzeiro estão recebendo muitas sondagens aí do futebol mundial, né? Olha, eu tenho uma notícia para trazer para você aqui agora, um destaque, tá, torcedor? Que é muito importante, já tá na tela, olha. América e Cruzeiro tentam um acordo para uso fixo do Independência. O América Mineiro foi procurado pelo Cruzeiro para tentativa de acordo para uso recorrente do Independência nos próximos anos. O Clube Celeste tem interesse de mandar jogos decisivos do time feminino, da base e, quando necessário, masculino no estádio, tá? E aqui, olha, a informação inicial foi divulgada pelo jornal O Tempo e confirmada pelo GE. De acordo com Alencar da Silveira Júnior, membro do Conselho Administrativo do América, Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, procurou pela direção do Coelho há cerca de um mês para iniciar as tratativas. Abre aspas aqui, olha. Eu fui procurado pelo Pedro, né, há cerca de um mês. O América precisa viabilizar o estádio, né? E Pedro fez uma proposta. O América não vai vender o estádio. Não vai vender. Mas pode ter uma parceria, sim. E a gente quer. Mandei estudar o acordo com o Cruzeiro e Tabirito, né? E todos os que têm interesse. E agora, o América tem um prejuízo de 250 mil com o estádio. Temos que enxugar, disse Alencar em conversas ao GE. Então tá aí, olha. Não adianta só, né? Porque como o Cruzeiro hoje está evoluindo muito nessa questão dos times de base e também dando ali visibilidade ao time feminino, ter, né, um estádio que possa estar ali sendo alocado, né, sendo utilizado por categorias de base, futebol feminino e em alguns jogos talvez de menos apelo, né, o próprio Independência. Até porque hoje a média gigantesca tem que ser colocada no Mineirão para o time masculino profissional, não é isso? Então fica aí, né, o acordo que está sendo traçado e selado. Hoje o América tem ali a intenção de não vender, mas será que se o América abrisse depois da negociação de venda, valeria a pena para o Cruzeiro comprar esse estádio Independência? Qual é a tua opinião, torcedor? Deixa aqui nos comentários. Tô ansioso para saber o que é que tu pensa aí a respeito dessa compra do estádio do América. Beleza? Se inscreve no canal, ativa suas notificações, deixa seu like. Aqui todo dia a gente traz conteúdo do Cruzeiro, tá? Todo dia conteúdo cabuloso para deixar você muito bem informado, você muito bem informada de tudo que acontece na Toca 2. Seguiremos sempre juntos. Grande abraço, torcedor. Valeu!